Estamos começando mais um Plotcast, o 6º episódio da primeira temporada. Estamos aqui hoje com uma pessoa que é sensacional, como diria o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional, Douglas Rios, meu grande amigo Douglas. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, Douglas. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, né? Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente fazer um bate-papo bem legal. É isso aí, maravilha. Tua profissão, bibliotecário. Isso, bibliotecário. Que bacana. Minha formação é bacharel em biblioteconomia, que é um curso superior, muito desconhecido pela grande maioria, mas existe a faculdade com a formação bacharel em biblioteconomia, né? Que forma o bibliotecário. Sim. E estou nessa profissão há 25 anos. 25 anos, Douglas. Isso. E no Univag, que você entrou há 20 anos, mais ou menos, desde 2004. No Univag, onde eu estou hoje, estou como bibliotecário, coordenador da biblioteca do Univag há 20 anos, né? Além do curso de biblioteconomia, eu fiz 2 pós-graduações, gestão de pessoas para qualidade e docência para educação à distância. Por coincidência, fizemos juntos. Fizemos juntos, somos colegas, né? E tenho também um mestrado na área de ciências da educação, que eu fiz também durante esse período aí desses 25 anos aí após a minha formatura. Maravilha, a gente vai conversar bastante sobre isso também. Douglas, você é de Minas Gerais. Minas, Formiga, Minas Gerais. Eu brinco com o pessoal que eu falo, tem no mapa, pode conferir que tem no mapa. O nome é bichinho pequenininho, mas tem. E quem gosta de futebol sabe disso, né? Sim, porque tinha o com Formiga, certeza. o grande técnico, ele era de lá, né? Por isso que ele chamava... Eu não sei se ele nasceu lá, Sei. né? Mas o nome, então o pessoal fazia muito a ligação dele com o nome da cidade. A cidade fica no centro-oeste mineiro, a 200 quilômetros, 170 quilômetros, na verdade, de Belo Horizonte, né? É uma cidadezinha bem aconchegante, bem gostosa, né, para se viver. Apesar que eu já saí de lá há 25 anos, acabei me tornando cuiabano, posso dizer assim, Sim, porque sim. já estou aqui com uma gratidão muito grande, gosto muito daqui. Mas sempre que posso, estou visitando a terrinha lá. Sua mãe está lá ainda, né? Minha mãe, a maior parte da minha família Continua. toda de lá, né? De lá e da região, ali nas cidades próximas, ali em Minas mesmo, próximo à Formiga. Maravilha. Você fez colegial, tudo por lá? Tudo lá, tudo lá. E faculdade você fez onde? Fiz lá Douglas? também. Lá também, Formiga? Minha formação foi lá, Sei. no Centro Universitário de Formiga, hoje chamado de Unifor, né? Na época, então, toda a minha formação foi lá. Somente a pós-graduação, as 2 pós que eu tenho e o mestrado é que eu fiz aqui em Cuiabá. Sim. E o mestrado você fez O mestrado em Cuba, eu né? fiz num convênio de uma instituição privada aqui em Cuiabá com uma universidade cubana na época, né? Então, ele foi um mestrado interinstitucional. E você teve lá em Cuba? Não, nós fizemos precisou. todos os aqui. módulos, né? A defesa foi toda feita aqui em Cuiabá mesmo. Na época, existia um programa que ele permitia que a gente fizesse todo o módulo, todas as disciplinas, né? Inclusive a defesa foi feita toda aqui em Cuiabá também. Que maravilha, bacana. E teve alguma aula falando sobre Cuba, alguma coisa assim? Não? Como é que tá? Só na abertura do curso na época, né? E com certeza era até uma questão assim que a gente ficava em dúvida se faria ou não, né, o curso, mas foi feita toda uma explanação para nós sobre como que seria a metodologia do curso e como que era a vinda desses professores de lá para cá, né, porque eles tinham que ter autorização para poder ficar aqui um determinado período Sim. no país, né. Então, como era uma questão ligada à área educacional na época, então isso aí era feito de forma bem tranquila. Eles explicaram todos, os próprios professores explicavam para nós como que era sistemática de vida deles lá, então para nós foi tudo muito tranquilo. Tudo certo. Quanto tempo foi mais ou menos? São 2 anos. 2 anos. Na verdade, normal, 2 anos né? e meio, né? Normal, 2 anos né? e meio de curso. Uhum. Maravilha. Ciências da Educação. Ciência da Educação. Foi a Universidade Marta Abreu de Las Vilas. Cara, essa é a tua praia, né? Assim, aí, quando você fez especialização, eu lembro de gestão de pessoas, né? Que a Isso. tua, se não me falha a memória, a sua nossa, era um artigo científico que a gente fez, né? Nosso. Que era sobre gestão do conhecimento. Isso, foi na parte de gestão do conhecimento, até pelo fato de que, assim, a área de biblioteconomia, que forma o bibliotecário, ela trabalha não somente com bibliotecas, então ela tem uma gama um pouquinho mais ampla, né? Hoje em dia está mudando um pouco, até em razão do avanço tecnológico, da criação de inteligências artificiais, então está tendo uma modificação. Mas naquele momento tem a questão do trabalho com arquivos, do trabalho com sistemas de informação, tecnologia da informação e, de certa forma, com a gestão do conhecimento. Porque, assim, quando você trabalha com a gestão da informação, no sentido mais amplo, essas informações elas vão se tornar, de uma certa forma,
como um ativo valioso para as instituições, Sim. para as empresas, né? Independente da área de atuação dessas empresas ou dessas próprias instituições, seja na área educacional ou não. E aí entra a parte da gestão do conhecimento, saber fazer a gestão destas informações para que elas possam se transformar em conhecimento, né? E isso ser utilizado, às vezes, até como forma de tomada de decisões para as empresas. Então, tem uma capilaridade nesse ramo da gestão do conhecimento também. Isso é muito legal, né? Muito interessante porque quando tem aquela questão lá, né, do conhecimento tácito, explícito, Sim, né? sim. O tácito é de cada um. Então, assim, a gente vem da instituição, quando vai embora, leva tudo embora, né? Então, assim, a gestão do conhecimento, grosso modo, já teria essa importância, né? De poder armazenar, é uma das formas, né? De a gente poder armazenar alguma coisa desse conhecimento que as pessoas vão produzindo, né? Isso. Então, isso tocou no ponto principal. A importância que é a empresa ter ali o conhecimento, porque ela não pode ficar com esse conhecimento somente com aquele funcionário, com aquele trabalhador, porque se, como você próprio disse, se ele sai da empresa e leva esse conhecimento, se aquilo não ficou para a empresa, imagina só o prejuízo que tanto para a empresa quanto para as pessoas que trabalham ali, né? E ela ter que formar um novo colaborador e aí verificar se esse novo colaborador tem o perfil daquele que saiu. Então, assim, se ele tem um processo de gestão do conhecimento dentro da empresa, independente de quem venha assumir a vaga, ou independente de que haja uma mudança de funções dentro daquela empresa, as pessoas que estão assumindo uma determinada vaga, elas têm a possibilidade de utilizar aquela informação e aquele conhecimento da pessoa anterior que estava no setor, porque aquilo ali é trabalhado dentro da instituição ou da empresa num formato assim, de gestão mesmo, né? Não somente direcionado a uma pessoa, mas sim ao grupo de trabalho, à própria empresa. Você falou agora há pouquinho sobre a questão da inteligência artificial que está impactando. Muito. Me veio agora, assim, não tinha pensado sobre isso, de verdade. Quanto mais o conhecimento também tiver armazenado, acho que até a inteligência artificial vai funcionar de uma forma mais benéfica, ou não? Como é que você está vendo isso, esse movimento todo, assim? Então, a questão da inteligência artificial, ela tem muita coisa nova para nós ainda, né? Eu acho que o pessoal da área de tecnologia, que trabalha no dia a dia, eles talvez tenham até um conhecimento mais aprofundado para dar mais orientações para nós. Mas nós aqui no nosso dia a dia, a gente observa ela com um lado muito positivo, com certeza vai ajudar bastante em várias áreas. Na área de saúde, por exemplo, eu imagino que vamos ter muitos avanços, talvez até com possibilidades de revoluções em determinados tratamentos, em determinados diagnósticos. Na área de automação industrial, que já existe, muito avançado, vamos ter mais avanços ainda. Na área educacional, aí nós também teremos avanços. Já estamos tendo, na verdade, nós vamos ter mais avanços, né? E ao mesmo tempo que tem esses lados, esse lado bom, esse lado positivo, não deixa de causar na gente uma certa preocupação de que forma nós vamos utilizar a inteligência artificial sem que a gente fique totalmente dependente dela, apenas como pergunta e recebe uma resposta. Vamos dar um exemplo do ChatGPT, por exemplo, né? Ou do Gemini, né? Que o Google tem também, tem outras inteligências artificiais surgindo aí. Se a gente ficar somente utilizando ela como uma ferramenta onde a gente faz uma pergunta e pega aquilo pronto, depois de um determinado tempo, será que nós não vamos ter algum tipo de problema, principalmente nas crianças ou nos jovens, que às vezes vão querer utilizar a inteligência artificial para pegar uma resposta pronta, de repente, por exemplo, para fazer um trabalho de escola? Aonde que vai estar a capacidade de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento do raciocínio? Então, tem que ter um certo cuidado. Eu imagino que a gente vai encontrar, principalmente no meio educacional, e com certeza, né, as pessoas vão sendo capacitadas, nós vamos aprender a mexer com isso, de certa forma, de um jeito que a gente possa saber fazer o bom uso dela, né? E não ficarmos refém dela. Nós temos que tomar um certo cuidado. Tem muita coisa ainda que a gente vai ter que aprender, nós vamos ter que nos adaptar. Por exemplo, eu na minha profissão, nós estamos passando por um turbilhão, né? Porque
a minha formação na área de biblioteconomia, para trabalhar em bibliotecas, ela não se restringe somente a bibliotecas, mas agora com o surgimento da inteligência artificial e o que já existia até, eu trabalho muito, que é a questão de bibliotecas virtuais, a pesquisa em base de dados científicas, isso a gente já está trabalhando há alguns anos, né? E a gente vem percebendo que a procura, principalmente depois da pandemia, aumentou bastante pelo meio digital. Então, aumentou muito a procura pelas bibliotecas digitais, pelas pesquisas em base de dados, que elas já existiam, mas o crescimento foi assim, assustador, né? Assustador no modo de falar, mas no bom sentido. Foi até bom, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que no dia a dia nosso, se nós não tomarmos um cuidado, a gente vai criando uma ansiedade por utilizar os recursos tecnológicos, as redes sociais, e aí a gente começa a querer fazer leituras muito rápidas. Então, por exemplo, se chega um texto hoje para nós com 10 páginas, um artigo científico com 10 páginas, com 15 páginas, muitas pessoas não têm mais aquela paciência para ler aquilo. Ele pega, vai ler só o resumo que aparece, né? Ou ele vai querer pegar o PDF, jogar numa inteligência artificial e pedir o resumo dela. Sim, E aí pronto, te dá aquilo mastigado. Ele pergunta alguma coisa para a inteligência artificial, de que forma eu posso aplicar tal coisa na minha vida. Beleza, a inteligência artificial vai te dando respostas. Tem o ponto positivo, com certeza isso vai ajudar, porém nós temos que tomar um certo cuidado, principalmente na parte de formação, Sim. não informação, de formação da criança, do jovem, que ele precisa de ter aquela questão do cuidado de ter a capacidade de raciocinar em cima de um texto grande. Não estou dizendo nem da questão do artigo científico mais, mas das leituras que são dadas para as escolas, para que os jovens possam fazer, para que ele não possa ficar somente querendo, não, isso aqui é muito grande, esse texto para não vou ler, né? Não vou ler, eu quero só o resumo, já serve. Então temos que tomar esse cuidado também. Você estava falando aí, me fez lembrar o professor Clóvis de Barros, Sim. Que ele em determinado momento ele fala sobre do livro, né, de filosofia, que ele é professor de filosofia. Sim. Então, que a pessoa tem que pegar um parágrafo e ler aquele parágrafo 10 vezes até entender, né? E eu vejo que assim, talvez a gente não esteja preparado ainda, de certa forma, e por isso que eu compactuo com a tua preocupação de todo mundo, né? A gente não está preparado para estudar ainda com os moldes antigos, né? E por isso que a gente vai acelerando, que senão, se a gente parar, pegar, ler efetivamente um parágrafo, você vai descobrir coisas absurdas, né, de interpretação, então tem coisas maravilhosas. Eu tenho feito bastante, pego uma música, por exemplo, em aulas, né, e, cara, vamos ler essa música. A gente fez agora na CIA aqui, com a música do Caetano, Reconvexo. Então foram 3, 4 aulas, a moçada, o que tem lá? E é uma música riquíssima, ela fala, né, do Joãozinho Beija-Flor lá com Cristo Redentor, né, que ele queria soltar no carnaval, não deixaram, ele cobriu Cristo e falou mesmo, proibido rogai por nós, alguma coisa, rezai por nós, alguma coisa nesse sentido. Fala de Dona Canoa, que é a mãe, fala da areia do Saara que o vento leva para a Europa e joga lá. Então, cada verso, e a gente elencou lá 20 possibilidades assim, de cara, né, de entendimento de coisas diferentes. Então, você para ler uma obra dessa que tem, sei lá, não vou saber te precisar agora, mas 20 linhas, 20 versos, sei lá, né? É de uma maravilha absurda. Então a inteligência artificial não vai conseguir, ao menos por enquanto, tá? Se a gente parar de retroalimentar, né? A não ser que ela comece a criar mesmo, de verdade, né? Mas sempre a gente cria a partir de alguma coisa, e acho que os sistemas também vão criar a partir de alguma coisa. Se todo mundo emburrecer, esse é o perigo, né? A gente para de alimentar o sistema, ele fica burro também, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Isso, inclusive, eu digo conosco mesmo, né? Não somente pensando, fulano, nós temos que preocupar com Beltrano e tal. Nós temos que preocupar como um todo, né? Porque assim, a questão da leitura, independente se é leitura de um material no formato digital, vou dizer que um livro eletrônico, uma revista científica, né, um artigo científico, ou seja no formato impresso, é muito importante a gente não perder isso de vista. Por quê? É aquilo que a gente voltou a falar agora há pouco, né? Porque se nós vamos perdendo essa questão da leitura, da interpretação, isso vai lá na frente dificultar para a pessoa, dificultar para nós mesmos, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. E quando eu falo isso, Júnior, eu acho que tem um ditado que fala que os ouvidos que mais precisam ouvir é aquele que está mais próximo da boca que fala.
Então eu falo isso até para mim mesmo. Não, é verdade. Né? Concordo com você. Não falo isso ensinando, eu falo isso que sirva para mim, né? Mas como forma de reflexão para todos. Porque assim, sem que nós percebêssemos, nós fomos sendo viciados nos meios eletrônicos, né? Eu digo isso porque dentro de casa a gente vê isso, eu, minha família. A hora que a gente se pega, a gente já está ali no celular olhando. Eu estou lendo tal coisa, mas é aquela coisa, a leitura rápida. Se a gente se habituar somente na leitura rápida, querer coisas muito objetivas, muito rápido, isso de certa forma vai criando uma ansiedade na gente. E assim, para o jovem, voltando aqui no caso até da própria escola aqui da Livre Porto, para o jovem que está daqui a pouco saindo para a faculdade, ele tem que ter um momento que ele possa refletir também no seguinte sentido. E ele entrando no meio acadêmico do ensino superior, ele vai precisar de fazer as pesquisas científicas dele, vai precisar de pesquisar não só nos livros em formato impresso ou formato digital, mas assim, ele vai ter que buscar fundamentação científica, ele vai ter que fazer pesquisa científica, né? Ele vai ter que buscar fontes de informação com qualidade e que sejam científicas. E é onde que ele vai encontrar isso? Não somente nas bibliotecas tradicionais, né, as bibliotecas que seriam do meio físico que a gente tem nas faculdades, mas também nas bibliotecas virtuais. E hoje em dia, o que acontece? Nós temos muitas bases de dados, muitas bibliotecas virtuais, tanto nacionais quanto internacionais, com os livros eletrônicos, as revistas científicas. Vou dar um exemplo, inclusive nosso lá da Univag, né? A gente assina diversas bases de dados. E essas bases de dados, que são verdadeiras bibliotecas virtuais, ali dentro nós temos bancos de imagens na área de saúde fantásticos, com anatomia em 3D, sabe? Nossa, softwares assim incríveis, né? Tem um software na área de medicina lá, que não só a medicina, mas os outros cursos da área de saúde, fisioterapia, farmácia, estão utilizando, um software até novo que a instituição adquiriu recentemente, chamado Complete Anatomy, da Elsevier. É uma editora internacional, né? Uma empresa internacional. Esse software é fantástico. O pessoal que tem a disciplina de anatomia no curso. Eles têm a prática das aulas com anatomia mesmo, de verdade. Com, né? As peças que a gente chama, né? Com o corpo humano mesmo, né? Nos laboratórios de anatomia. E tem a possibilidade também de utilizar o software com anatomia em 3D. Por quê? Já prevendo os avanços cada vez maiores da tecnologia, que ela já vem avançando de muitos anos para cá. E a tendência é que esse avanço ele vai acelerando, inclusive com a questão da inteligência artificial também. Aí, além da área de saúde, tem as engenharias, tem os softwares voltados para as engenharias, engenharia civil, de produção, elétrica, arquitetura, e tem as outras bases de dados que elas contemplam todas as áreas, inclusive essas duas que eu falei, da saúde e das engenharias, mas contemplam a área de sociais aplicadas, com o direito, a administração, né? E as outras demais áreas, não vou ficar citando aqui, senão são muitas áreas e muitos cursos. Então, essas bases de dados, essas bibliotecas virtuais, elas possibilitam que eles pesquisem artigos científicos que são artigos científicos assim, de altíssima qualidade, publicados em revistas científicas, que a gente chama de periódicos científicos, tanto os nacionais quanto os internacionais. Esses periódicos científicos, essas revistas científicas, a qualidade delas, elas têm alguns parâmetros. E como é que funciona essa questão da qualidade? Aí tem a quantidade de vezes que esse artigo é citado em outras revistas, a quantidade de vezes que esse artigo é pesquisado, é feito o download em determinadas plataformas. Então tem uma série de parâmetros ali que vai formar um indicador chamado fator de impacto. Então ali os artigos vão recebendo uma quantidade X de pontuações, né? Vou dizer a palavra pontuações, mas é um outro nome. E aí isso vai criando um fator de impacto para esses artigos e automaticamente para a revista que ele publicou. Então, quando uma pessoa vai fazer uma busca em uma biblioteca virtual, em uma base de dados de um artigo científico, muitas vezes ele fala, eu quero pesquisar numa revista que tenha um fator de impacto alto. Ou se ele não tem acesso àquela revista que tem um fator de impacto alto, porque nem todas estão disponíveis gratuitamente, algumas você tem que fazer uma assinatura à parte, pagar um valor X para ter um acesso a um artigo científico, né? Inclusive, só para vocês terem ideia, tem determinados artigos científicos, principalmente internacionais, que às vezes os alunos precisam. Um artigo científico custa $50, $40, 40 euros, né? Aí dentro dessas bibliotecas virtuais eles já estão disponíveis, porque já faz parte de um pacote de assinatura. Agora, o que está acontecendo hoje em dia no mundo de um modo geral, no mundo acadêmico, né? O fortalecimento do Open Access, ou seja, do acesso aberto
as informações científicas. Está tendo um incentivo muito grande para que as publicações científicas possam ser no formato open access, ou seja, acesso aberto, acesso gratuito, para que mais pessoas, quando forem fazer as pesquisas nessas bibliotecas virtuais, nessas bases de dados, se eles não forem alunos de uma instituição particular, ou se eles não estiverem vinculados a uma determinada instituição, ele já se formou, mas ele quer fazer uma pesquisa para, de repente, concorrer a uma bolsa de um mestrado, um doutorado, ele tem acesso a artigos científicos, a revistas científicas de altíssima qualidade através dessas bibliotecas virtuais, dessas bases de dados no formato open access. Então, assim, são avanços das tecnologias, né, da tecnologia de um modo geral, que vão facilitando e favorecendo com que todos nós tenhamos acesso a informações científicas de qualidade. E assim, você está falando muito legal isso tudo que você está comentando. E você deu uma aula disso, né, para os nossos alunos aqui sobre bibliotecas virtuais, lá na CIA também, né, assim, foi riquíssimo e assim, a gente tem que estar atento a essas coisas, né, porque o conhecimento realmente me impressiona um pouco, assim, às vezes, eu sinto que as pessoas acham, que eu já pensei também, sem querer, assim, né, que parece que a criatividade, eu até brinco na sala, são anjinhos que descem do céu e falam assim para você, pá, pensa isso. Mas, na verdade, não é assim, né? A criatividade ela vem da capacidade que a gente tem de interligar pontos de conhecimento que nós já temos. Então, assim, a gente tem que buscar conhecimento o tempo todo. Quanto mais de qualidade, você está mostrando um caminho maravilhoso da gente buscar, né, um conhecimento de qualidade, porque o que o pessoal faz hoje? Entra lá no Google, né, que está na primeira página, os 3, 4 lá que saem no primeiro, você vai lá e... Cara, isso é terrível. Né? Isso é terrível. É importante você tocar nesse assunto, porque assim, imagina uma pessoa que, se ele faz uma pesquisa no Google, por mais que tenha lá milhões de informações valiosíssimas, de qualidade, mas ele pega como verdade as primeiras que aparecem. Tem muita informação que aparece como primeira resposta ali porque ela é monetizada, é patrocinada, né? E às vezes ali pode ter uma fake news, uma coisa que não tem um mínimo de fundamentação científica. Se ele se baseia nisso, sem checar, fazer a checagem se aquilo tem embasamento científico, vamos supor que seja uma pessoa da área de saúde, ele corre um risco de repente de botar a vida da pessoa em iatrogenia, risco, né? É perigosíssimo. Então, mesmo que não seja da área de saúde, nós, em nosso dia a dia, hoje, quando nós formos fazer qualquer tipo de busca, mesmo que não seja para pesquisa científica ou para pesquisa escolar, fazer uma checagem de uma informação que às vezes nós recebemos pelo WhatsApp, né, que isso hoje em dia é muito comum, é muito importante nós fazermos essa checagem, mas só que quando fizermos a checagem, se formos fazer no próprio Google, que é a plataforma mais utilizada, né, hoje, nós vamos dizer isso, pode ser que amanhã mude, mas quando nós fizermos essa busca, mesmo as informações que chegarem para nós como primeiras respostas, precisamos checar que fonte de informação que está ali fazendo aquilo para mim. Porque, de repente, aquela fonte de informação, ela tem monetização, ela tem um patrocínio ali, ela paga para estar ali ranqueada entre as primeiras respostas, os primeiros resultados, e às vezes podemos correr risco, inclusive, de termos grupos que podem pagar para que as 50 primeiras respostas, por mais que sejam de sites diferentes, elas sejam de um determinado grupo e essas 50 primeiras respostas não sejam totalmente verdadeiras, não tenham informação científica. Então, por isso é importante nós analisarmos bem uma informação quando nós recebermos, analisarmos de onde ela vem, quem publicou, antes de nós repassarmos ou tomarmos uma decisão se ela vai nos servir para estudar, seja para fazer um trabalho escolar ou não, né? Então, tudo isso hoje em dia, nós temos que talvez redobrar esta atenção em analisar aquilo que a gente está recebendo, em analisar aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está aprendendo, para a gente não tomar decisões incorretas. Incorretas, né? Você estava falando, né? Ainda tem toda uma questão muito bem organizada para trazer informação incorreta, né? De certa forma, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E o Google, muita gente acredita, não é que ele vende essa ideia de que quem está lá, mesmo no orgânico, a gente está falando de orgânico agora, né? Vou falar de orgânico. Mesmo no orgânico, são as principais informações. E também não são. Porque assim, tem todo um ranqueamento, tem toda uma fórmula lá, e uma delas, né, é o site acessado, quanto mais acessado. Sim. Então, é óbvio que lá no começo isso funcionava. Mas agora,
como é que acontece? A coisa está meio assim, manchada, vamos dizer, entre aspas, porque se eu estou aparecendo na primeira página toda vez, por determinada situação, aparece a primeira página, é óbvio que eu vou ser mais clicado que as que estão na terceira, na quarta e na quinta. E ele também não manda isso para todo mundo igual, depende do lugar. Tem uma série de coisas. O algoritmo vai fazer vai ver o que é seu perfil para ver o que aparece para você primeiro, né? Também exatamente. Tem isso também, mas ele fica assim. É uma pesquisa meio suja, entre aspas, assim, manchada. Não suja de errado. Sim. Bagunçada, com lixo, vamos dizer assim. Pode ser, né? Porque se eu estou na primeira página, há uma tendência de eu ser muito mais clicado já do que a segunda, a terceira, a quarta. Eu tenho uma vez até que eu desenvolvi um sistema, um site de busca, era sobre arquitetura e tal, que eu fiz o inverso. O último, na próxima pesquisa, o último invertia, sabe? Os últimos apareciam em primeiro, para tentar equilibrar a coisa. Porque eram sobre arquitetos e engenheiros e tal. Então também não tinha mais pesquisa profissional, né? Porque senão, se faz a pesquisa, aparecem os 10 primeiros lá, é óbvio que eles sempre vão ser mais clicados. Aí aqueles outros, os últimos não foram. Então, na próxima vez, os últimos 10 vão aparecer na frente. E aí você vai equilibrando as coisas. Então, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam para não cair, né? Apareceu em primeira página, tá tudo certo, os caras são bons, não é bem assim. E ainda mais que essa coisa que você falou, né? Do risco de ter toda uma arquitetura para vender uma informação incorreta, né? Então, e aí, Júnior, até naquele dia na aula que eu dei pro pessoal lá, foi uma aula bem rápida, né, básica, né, mais para mostrar a existência das bibliotecas virtuais. Por isso é importante quando o aluno, seja ele de qual curso for, de qual área for, aí eu vou dizer mais o aluno, principalmente do ensino superior, né, que serve aí para o pessoal que está saindo agora do ensino médio e indo para o ensino superior. Para que ele, quando for fazer as buscas, as pesquisas dele para trabalhos acadêmicos, ele possa buscar dentro dessas bases de dados, dessas bibliotecas virtuais que são científicas, né? Não que no Google não tenha coisas científicas, tem também. Mas quando ele vai focar nestas bases de dados científicas que são disponibilizadas pelas universidades, dentro das suas próprias bibliotecas virtuais, ali ele já poupa o próprio tempo dele. Por quê? Porque ele vai pesquisar em fonte de informação confiável e de qualidade. Ele não precisa ficar garimpando mais. Dentro do Google, fora dessas plataformas, ele tem que ficar garimpando, ele tem que perder o tempo de verificar se a informação tem cientificidade ou não, se a informação é confiável ou não. Ao passo que, se ele utilizar as bibliotecas virtuais, essas bases de dados, ele pode fazer tranquilo, porque o resultado que vai vir para ele já está comprovadamente que tem qualidade, comprovado que tem qualidade e que tem cientificidade, né? Ou seja, ele é uma informação científica. Então é muito importante. Só para complementar aqui, Júnior, e já pegando um gancho, também a importância que quando for possível, logicamente, né, para as pessoas participarem de eventos, congressos, seminários, simpósios, né, palestras diversas. Isso é muito importante, porque tem a questão, quando for esses eventos presenciais, tem a possibilidade da troca de experiências, que é muito bacana, o network, né? Mas quando não for possível participar presencialmente, hoje em dia existem muitos congressos, muitos eventos online. E a gente até brinca, né? Tem pessoas que não gostam que a gente fale isso, mas fala assim, a pandemia trouxe coisas boas também. Né, em que pese os problemas que tivemos, né, mas tem o lado bom se a gente for parar olhar positivamente, tem coisas muito boas. Não é que as pessoas não entendem isso, não é que a gente queira que aconteça outra vez, é que assim, nenhuma. Como aconteceu, vamos pegar o que teve, vamos ver o que teve de errado, paciência, de problema, né, para a gente corrigir nossa rota, né, porque às vezes até em questão de atitudes nossas naquele momento, e vamos ver o que trouxe de bom para nós. A área de tecnologia, por exemplo, teve um avanço muito grande da pandemia para cá. E a fisioterapia. Né, teve diversos, a própria área de saúde, né, em algumas questões lá. Mas, enfim, para o lado acadêmico, imagina, antes da pandemia, quantos eventos eram feitos somente presencialmente. Então, a pessoa, às vezes, não tinha condições financeiras de participar de um congresso, porque, às vezes, nós estamos aqui no Mato Grosso, vamos dizer, o congresso é lá no Rio Grande do Norte. Né? Então, como que eu vou conseguir participar do congresso? Porque eu vou ter que pagar o valor X com passagem aérea, estadia, liberação no emprego para poder participar. Então, muitas pessoas, talvez boa parte da comunidade acadêmica,
talvez não tivesse condições de participar de alguns eventos importantíssimos. E conhecer gente de peso. Conhecer gente de peso ali, porque não tinha condições de participar dos eventos presenciais. O pós-pandemia, ou pandemia para cá, esses eventos, muitos deles tiveram que se tornar online, né, logicamente, e depois de lá para cá, alguns deles têm formato híbrido. Ele tem tanto no formato presencial, como aquelas pessoas que não têm possibilidade de participar presencialmente, eles têm condições de assistir o evento online. Ou seja, ele tem condições de participar e absorver as informações e o aprendizado daquele evento, né? Então, para as pessoas hoje no dia a dia, independente da área que seja, eu acho muito importante ficar atento a esses eventos, essas palestras, né? Mesmo que não seja em formato de congresso, mas tem muita palestra boa. Sim. Hoje, se nós formos olhar, dentro do próprio YouTube, é aquela coisa. Nós temos na nossa mão uma tecnologia, estou citando o YouTube, né? Pode ser qualquer outro tipo de meio, né? Na internet. Mas nós temos dentro do YouTube palestras fantásticas. Você citou o Clóvis de Barros, né, filósofo, palestra do Cortella, Leandro Carnal. Os TEDs, né? Todas as palestras Nossa, TED, pelo amor de Deus. Tem muita coisa bacana. Os TED Talks ali são fantásticos, né? Então, assim, se a gente souber educar o nosso algoritmo, aí ele vai começar... Porque sempre vai ter alguma coisa que não é muito legal vindo para nós. Sim. Né? Mas a maioria já vem... Mas se, na medida que nós começarmos a fazer pesquisas... Continuo citando o YouTube aqui, que eu acho muito bacana, eu sempre pego algumas coisas bacanas ali dentro. E eu começar a educar o algoritmo só dando likes em coisas interessantes de valor, né, em aprendizado, esse algoritmo vai educando, vai vendo meu perfil. Em alguns momentos ele vai me jogar algumas outras coisas, né, inclusive porque tem coisas monetizadas que vão vir para tentar ver se eu dou o like ou não. E mesmo que eu não dê o like, a quantidade de segundos que eu deixar aquele vídeo passando, o algoritmo entende que despertou um mínimo da minha atenção. Então, ele vai, em algum momento, me mandar de novo. Então, é questão de tentar minimamente, a gente não vai conseguir fazer isso 100%, eu imagino que minimamente educar o algoritmo para que a gente possa receber, seja nas nossas redes sociais ou no YouTube, né? Quando eu falo redes sociais, o Facebook, o Instagram, né? E o próprio YouTube ali. Quando nós recebermos sugestões dos algoritmos, que sejam sugestões que sejam válidas para o nosso aprendizado, nosso crescimento pessoal, crescimento educacional, profissional, que seja, né? Então, é uma batalha e educando esse algoritmo. Isso mesmo, você falou tudo nesse sentido, porque ele vai começar realmente a mandar coisas em função das pesquisas que a gente faz, os likes que a gente dá e tal. Achei fantástico a sua fala sobre essa questão dos congressos online, porque assim, aconteceu com a gente, né? A Fernanda, minha filha, você conhece ela, a Fernanda estava no Univag fazendo fisioterapia na época da pandemia. Ela pegou, acho que 1 ano e pouquinho lá com a pandemia. Pegou a pandemia, enfim, pegou ela inteira. E ela era presidente da comissão científica, então tem a feira científica de fisioterapia lá, né? E era esse negócio, assim, trazia gente legal e tal. Mas, cara, 2020, sem chance. Aí era em outubro. Rapaz do céu, o que eles conseguiram de gente de peso da fisioterapia para falar na feira? E foi legal que, assim, estavam rolando as lives, né, no Instagram, aquela coisa toda. Então, antes do congresso, praticamente todo esse povo, todos esses caras que são bambambãs, esses, né, fisioterapeutas, os fisioterapeutas. Figuras renomadas, né? Figuras renomadas, primeiro em live com eles. Sim. Então, para os alunos, assim, para ela, né, que estava lá entrevistando, foi um ganho assim fantástico. Para quem estava assistindo, um ganho fantástico. Aí vem a feira, eu não lembro, 1, 2 dias, sei lá. Cara, assim, só gente de peso o dia inteiro falando ali, porque ficou de graça, o pessoal fazia de casa lá, né? Então, assim, não precisava vir para cá, não tinha hotel, não tinha nada. E funcionou de uma maneira, aquela turma dela, assim, teve sei lá, um ganho de conhecimento. Quem soube aproveitar, foi fantástico, e fica, né? E, como você falou, esse jeito, essa forma ficou. O Zoom quase não era utilizado até a pandemia, todo mundo usava o Skype, bem ou mal. De repente o Zoom deu aquela explosão, né? Então, assim... Teve o surgimento de muitas empresas na área de tecnologia que, como se diz, elas se alavancaram ali de uma forma incrível, porque elas desenvolveram, por exemplo, o Zoom, né, um desses exemplos, elas desenvolveram tecnologias com possibilidades que aproximavam as pessoas,
que encurtavam essas distâncias. A gente fazia os aniversários pelo Zoom. Imagina, né? Não é o família, ideal, né? mas foi o que nos ajudou É o que naquele momento. temos para hoje. É o que temos para hoje. Mas, assim, isso possibilitou esses avanços, essas possibilidades aí de participação em congressos, nesses eventos que seriam de longa distância, isso possibilitou a aproximação de muitas pessoas que até então era impensável uma pessoa de renome de uma determinada área participar de um congresso, talvez de um grupo de alunos que, por mais que se esforçasse, não teria possibilidade de trazer aquela pessoa renomada para palestrar no evento. Ao passo que, com o formato online, foi possível, de repente, você agregar convidados renomados que, ao mesmo tempo, receber participantes de todos os estados Pois da é, federação. nossa, é uma maravilha. Então, foi muito bom. Então, é muito importante essa questão de estarmos atentos à possibilidade de participação desses eventos, palestras, congressos, simpósios, workshops, né? Tendo ele presencial, eu prefiro que seja no presencial, com certeza, porque nada, para mim, isso aí é uma opinião minha, mas nada muda aqui, essa questão do contato, né, da gente ter ali aquela... estar ali socialmente, tendo o contato físico com a pessoa, né, conversar pessoalmente, eu acho muito bacana, muito mais bacana. Mas não tendo a possibilidade de ver as opções online também. Né? Essa questão do encontro, ela é fundamental, né? Assim, então, e são eventos, são passeios que a gente faz, são e assim, vivências que a gente tem. Então, sim, vivências. O cinema vive até hoje. Sim. Você sabe que vai passar o filme daqui a pouco na televisão, e você vai no cinema, porque é gostoso. Eu lembro direitinho, quando surgiu, que eu sou da época do VHS, né? Somos, né? Então, assim, quando surgiu o... Aliás, não sei quantos anos você tem, eu tenho 54, então eu vi o VHS surgir. Você já deve ter nascido com o VHS, então. Tá ali, né? Então, assim, quando surgiu, na época do VHS, né? Quando surgiu o VHS, o que tinha de gente que falou que o cinema iria acabar. Depois, eu lembro. O VHS acabou, o cinema continuou. Primeiro acabou o Betamax, que não durou nem um ano. Aí depois veio o DVD, falei, agora é a morte definitiva do cinema. O DVD acabou, o cinema resiste, né? E aí surgiram os streamings, né? Netflix, Star+, HBO e por aí vai, né? Isso eu estou dizendo na questão de filmes, né? Não só filmes, mas documentários também. E o cinema persiste. Agora, um não vai acabar com o outro, pelo menos é um pensamento que eu tenho. Talvez eu me engane daqui a alguns anos eu veja. Mas assim, são possibilidades. Por isso que a gente está citando essa questão do evento online e do evento presencial. Então, por exemplo, tem determinados filmes que às vezes é bacana a gente ter ele no Netflix, ter no HBO, ou seja, qualquer outro streaming, né? E tem a possibilidade de você, por exemplo, ir, igualzinho esse final de semana. Nós fomos no cinema, eu, a Isabela e as crianças, né? Então, uma delícia, sabe? Sair nós quatro, ir no cinema, rir, conversar e tal. É diferente você ter contato com outras pessoas. Sim. Aí você estava no shopping ali, encontramos com algumas pessoas que tinha algum tempo que a gente não encontrava, sabe? Cara, outro áudio, é Dolby Stereo 7.1. E assim, sabe, a gente precisa dessa vida em sociedade, né? De ter esse contato social. Somos seres sair sociais, de dentro né? Isso, somos seres sociais. A gente precisa sair de dentro de casa um pouco, né? Eu sou muito caseiro, na verdade, mas assim, de vez em quando a gente precisa de sair. Então, assim, não ficarmos somente no online, né? Sabermos usar as duas possibilidades, do online e da presença física em determinadas situações, seja um evento, seja lá o que for, né? Então a gente tem que saber usar dosar, né? E você vê assim, que coisa interessante que acabou de acontecer. A gente está falando de streaming, né? A coisa mais moderna, né? VHS, né? Cinema, VHS, tal. E de repente, o pessoal do The Chosen lança 3 temporadas em streaming. E a 4ª temporada os caras resolvem lançar no cinema. E as pessoas vão, e eu fui. Eu estava assistindo a série, eu fui. Não tinha nem terminado a 3ª temporada ainda, eu fui assistir o começo da 4ª. Assisti a 4ª inteira no cinema. São 4 episódios. Quer dizer, 4 sessões, né? 2 episódios cada sessão, são 8 por temporada. Então, assim, é muito louco isso. Você saber aproveitar o momento. Os caras souberam aproveitar o momento, souberam aproveitar o local, porque o cinema é um ambiente gostoso. Eu falei, é outro tipo de som, é outro tipo de tela. Então não é igual você estar em casa assistindo na televisão. É como o futebol, você também gosta de futebol. Sim. Né? Você assistir um jogo em casa, na televisão, e assistir um jogo no estádio,
Cara, é outra É outra coisa, atmosfera, é diferente. é outro. É muito Você vê diferente. o jogo com, né, com a maior. Sim. Não só futebol, todos, Aham. né? O basquete, assim, qualquer um vôlei. Você tá no ambiente ali, você vê É, outra. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco, né, na questão educacional lá da importância das palestras, dos congressos, né? Você ir numa palestra do Cortella, do Clóvis, de Barros, presencialmente é muito gostoso, muito bacana, né? Mas se você tem a possibilidade de assistir ela online também, Também, já que tudo não bem. tem a palestra ali sempre que você quer, olha o repertório de palestras ou de vídeos com cortes, né, que eles chamam os cortes Sim. no YouTube, de pessoas assim que trazem muita informação valiosa para nós. Tem muita coisa bacana. Os próprios streams, Netflix, os outros lá, tem documentários ali fantásticos. Se a Sensacionais. gente souber fazer uma garimpagem bacana ali, tem muito documentário bacana ali dentro, sabe? Então, assim, nós hoje, o modo de vida que nós temos hoje, as facilidades que nós temos hoje são muito grandes, né? Então, assim, a questão é nós sabermos utilizá-la. Saber Saber pesquisar. pesquisar, saber utilizá-la, né? Para que a gente possa ter um bom uso delas para o nosso próprio desenvolvimento, ou para o nosso próprio lazer até mesmo, né? Então, isso é importante a gente ter esse discernimento. E assim, esse discernimento, como é que a gente consegue esse discernimento? Principalmente para quem é jovem, né? Que está na vida da adolescência para a vida adulta ali, né? Até as próprias crianças entrando na adolescência. Esse discernimento ele é conseguido muitas vezes através dos estudos, da leitura, né? Então, a importância da leitura para nós, a importância de nós termos a capacidade e a paciência, né, que aquilo começou no começo da nosso bate-papo, de termos a paciência de ler um texto longo, né, de tantas páginas, lermos um livro, né, mesmo para aqueles de nós que não tenhamos o hábito da leitura, mas nos esforçarmos a ler, começar com 5 páginas por dia, que seja, com 2 páginas por dia, e aos pouquinhos tentando ir adquirir esse hábito da leitura, isso vai nos ajudar a ter um discernimento na hora de escolher o que é válido, o que é valioso, o que tem qualidade para nós na hora que nós formos buscar uma informação, seja ela através do formato online, seja ela através do formato impresso. Então, é muito importante nós termos essa capacidade de desenvolvimento. E ela é maior hoje, eu te diria, do que na nossa época, do VHS. Porque o VHS, não só como filme, mas vamos supor que tivesse os documentários, né? Fazer o documentário, você pode fazer um documentário, podia fazer e põe em VHS. E o que acontece? Naquela época, tá falando de VHS, então você tem lá o VHS, as locadoras, né? Espaço físico. As fitas são grandes. Então cada fita ocupava um espaço. E o lugar era muito limitado. Custava caro você abrir mais uma sala para pôr mais fitas. Então, isso é até uma teoria do Chris Anderson. Ele fala lá, mais ou menos começo de 2000, né? Mais ou menos ele soltou esses estudos. Da cauda longa. Não sei se você já ouviu falar. Que assim, é muita coisa pouco consumida, mas por muita gente. Então, se eu sei pesquisar, vou lá um negócio que quase ninguém assiste, mas ele está lá no mundo digital porque é muito barato. Eu mantenho um documentário, custo zero. Eu ponho um documentário lá no streaming, põe no YouTube, é custo zero. Ou na Netflix. A Netflix vai pagar, talvez não, vai pagar lá os direitos, mas só os direitos. Não tem o custo do espaço físico, entende? Então, você tem uma disponibilidade de material absurda. E o YouTube vive disso. Todo mundo produz, muita gente produz material e põe lá de graça. As pessoas vão achando e tal. Voltando ao risco, né, de você ter alguma coisa que é ruim, muita coisa que é ruim também. Mas tem muita coisa disponível porque ela ficou de graça, ficou barato, muito conteúdo produzido. Então, saber perguntar, porque na nossa época não tinha isso. Lá do VHS não tinha. Era muito restrito. Você vai fazer um documentário e vai gerar quantas fitas? Então, se não sair, os caras tiram do catálogo, você não achava mais. Sim. Hoje tanto faz. Né? Então você tem um livro os artigos, você tem livro digital, é custo zero. Você me indicou uma época lá o Clube de Autores, lembra? Que eu escrevi meu primeiro livro. Foi até você que fez todo o trabalho de registro dele lá e tal. E está lá no Clube de Autores, que é exatamente cauda longa. Um monte de gente de escritores que vendem quase nada, mas tem um monte de gente, vai um lá, compra 2 de um, 3 do outro, então. E muita gente vende, né? E é um negócio bacana, né? A ideia do Clube de Autores, o pessoal que criou ele, e aí tem outros semelhantes. Sim. Porque ele possibilitou
a publicação de autores independentes. Exato. Porque assim, o que acontecia? Às vezes a pessoa queria publicar um livro, seja ele no formato digital ou principalmente no formato impresso, que acontecia muito, e o valor que esse autor tinha que investir para ele publicar esse livro era um valor que às vezes ele não tinha condições de bancar com uma editora. Porque a editora tem o custo dela, não é que a editora explora. Não, ela tem o custo dela. Papel tem diagramação, tem questão de gráfica. Se é no formato digital, continua tendo a necessidade da questão da diagramação, talvez até um pouco diferenciada, o formato que ela vai disponibilizar para colocar numa plataforma. Correção. A correção, a questão do perigo de perda dos direitos autorais, porque se ele coloca num simples PDF e é um livro comercial, né, comercializado, ele colocar somente o PDF lá e depender de venda, a pessoa pegar, baixar esse PDF, aí ele não consegue vender. Então tem tudo uma coisa por trás que a editora tem que bancar. E para o autor, às vezes ele não conseguia fechar um contrato com a editora. O Clube de Autores, por exemplo, né, ele possibilitou que o autor independente pudesse colocar o livro dele naquela plataforma, pudesse pagar um diagramador com um custo mais acessível, pudesse pagar algumas outras taxas com custos mais acessíveis, e ele ia fazer a primeira publicação dele e talvez ali fazer outras publicações. E ali começou a dar certo, e aquela empresa, né, o site, o próprio Clube de Autores, começou a conseguir, estou usando a palavra monetizar, mas é isso. É monetizar mesmo, né? Conseguir vender bastante livro. Então hoje eles estão começando a ter vendas ótimas ali dentro, né? E autores que até então poderiam ser considerados como desconhecidos começaram a aparecer. A Amazon faz a mesma coisa. A Amazon faz a mesma coisa. Né? Então, assim, foram surgindo possibilidades, né? Então, esses avanços tecnológicos que vão tendo nas nossas vidas, nós vamos passando por eles, né? E aí a gente vai se adequando, né? E vai, na medida do que isso vai acontecendo, a gente vai se adaptando, né? De acordo com o modo de vida, de acordo com a profissão de cada um. Aí vai tendo que ver que forma vai se adequar a determinado avanço tecnológico, né? Mas não tem como a gente fugir disso mais, né? Cada dia mais a gente tem que estar atento a essa questão dos avanços tecnológicos. Agora sim, a base é tudo. Por que eu digo a base? Porque antes de nos preocuparmos com esses avanços tecnológicos, essa base que os colégios, né, o ensino fundamental, né, o ensino infantil traz para as crianças, para os jovens, ali o ensino médio, isso aí como se diz, essa é a base que eu falo. Porque se essa base ela é bem construída, quando esse jovem chegar para a universidade e ter muitos desses recursos tecnológicos para pesquisa e para uso das suas profissões depois de formado na mão, eles, com essa base construída no ensino médio, no ensino fundamental, eles vão ter uma possibilidade melhor de saber trabalhar com esses recursos. Então, você é falou tudo. E esse nome, tanto que também chama, né, a base, né? Por quê? A questão da escolha. As pessoas se preocupam muito com a escolha. Vocês falam assim, quando que eu vou usar isso? Cara, eu não sei quando você vai usar isso. Quem diz que você nunca vai usar isso? E eu só vou poder escolher, de novo, se eu tiver conhecimento. Como é que eu escolho o que eu não conheço? Então, a educação de base, ela é exatamente para te dar uma gama de situações para você poder escolher. Tudo bem. Depois, né? Eu preciso saber daquilo que eu vou falar que eu não gosto. Porque eu não posso não gostar sem saber. Isso. E voltando, né? Me veio agora, porque o Caetano fala em reconvexo. Quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. Quem não sabe o que é o recôncavo baiano, como é que vai falar mal do Brasil? Como é que vai falar mal da Bahia? Entende? Assim, eu posso falar mal, eu tenho todo o direito de criticar as coisas. Mas desde que eu conheça aquela coisa. Então eu preciso me aprofundar, estudar, e eu vou falar mal. E a gente não tem esse hábito, né? Você tem uma repulsa a alguma ideia e sai falando mal dela. E aí é onde a gente se estrepa. Então a educação básica, a formação básica, curricular, é exatamente para te dar condições de escolher. Tem um outro livro que eu lancei depois, até foi pela editora Humanos. Na verdade é um livro, são 20 autores, né? Eu sou coautor daquele livro. E lá eu falo sobre o dom e o talento, sabe? Não sei, aconteceu comigo. São experiências que eu tenho. Os dons, eles vão aparecendo. As pessoas acham que você nasce com ele, porque dom é um presente, né? Dom é dádiva, é um presente, até pela definição dele. Mas não necessariamente eu sei desde pequeno que eu tenho. Ele vai aparecendo. E quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu me exponho
a conhecimentos, mais esses dons podem aflorar. Eles podem aflorar a qualquer idade. A gente não sabe. Então, se eu já me restringo, né, talvez não apareça nunca, mas ele está lá como uma semente, ele precisa ser desenvolvido. E dom não é talento. Dom não é competência. Dom é simplesmente gostar de algo, ter facilidade para algo, ficar feliz com algo, mas assim, você precisa, eu falo, não tem nenhum pianista que nasceu com o dom de ser pianista e, né, e é o melhor do mundo sem ter estudado, né, sem ter praticado, não existe. Temos a lei das 10 mil horas. Então, às vezes você tem um monte de conhecimento por aí que está dizendo, cara, não é porque você nasceu com o dom disso que você vai ser bom nesse negócio. O dom é para você assim, ter prazer em se dedicar àquilo. Sim, né? Com certeza. Tem que ir atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho da faculdade, porque como você falou no começo, né, uma faculdade que ninguém... biblioteconomia, né? Isso. Pouca gente conhece. Como é que é essa profissão? A faculdade, o que você estuda na faculdade? Sim. Lá assim? Então, a área de biblioteconomia, na qual eu me formei, né, para trabalhar como bibliotecário, o curso ele tem disciplinas específicas da nossa área, né, para trabalhar com bibliotecas, com arquivos, né, com centros de documentação. Por exemplo, a Natura, a Boticário, elas têm nas suas empresas centros de documentação. A Rede Globo de televisão, ela tem o GDoc, né, que é a questão de gestão de documentos da Globo. Então, além das pessoas do setor que são voltadas para a área de tecnologia e da parte de gestão, essas empresas têm bibliotecários também, têm arquivistas, né, que é uma outra profissão, no seu quadro de funcionários também. Então, tem as disciplinas específicas para trabalhar com essas partes de documentação. Tem disciplinas na área de tecnologia também, né, a questão mais básica, mais introdutória. E deve estar mais forte hoje em dia do que na sua época. Sim, né? Na minha época era mais introdutória, mas hoje em dia é totalmente diferente, né? E tem disciplinas, principalmente a que pega mais é a parte de gestão. Então, a gente tem disciplinas voltadas para a área de gestão, porque assim, a parte de gestão, ela nos possibilita a trabalhar com pessoas, né? Então, eu, por exemplo, trabalho num setor onde nós temos lá 16 pessoas que trabalham. Então, eu coordeno essas 16 pessoas lá na biblioteca do Univag, e aí tem toda a questão de gestão dos recursos que são destinados para a biblioteca, para as aquisições, hoje em dia mais aquisições digitais, ou seja, contratos com essas empresas de base de dados, empresas nacionais e empresas internacionais. Então, assim, gerir esses contratos, negociar esses contratos, então toda essa capacitação de gestão, dessa parte financeira, isso a gente aprende no curso também, que são disciplinas semelhantes ao curso de administração, os cursos de tecnólogos em gestão, Sim. De processos gerenciais. Então, nós temos essas disciplinas em comum também. Bacana. Então, essa é a formação nossa lá. E é legal, assim, eu acompanhei, né, porque eu coordenava curso lá, então a gente trabalhou junto bastante tempo. Eu acompanhava, como o pessoal do MEC ia lá, né? Sim. Eu até brinco com o pessoal do MEC e queria levar o Douglas embora. Porque são professores de outros estados que vêm fazer as avaliações, né? Aí queriam levar ele. Mas assim, me impressionou muito o dia que você falou, e foi logo de começo, claro, né, nas primeiras, sobre a gestão do peso. Porque a biblioteca lá fica no andar superior, não sei se ainda está lá. Tem. Então, assim, obviamente, o papel pesa demais, né? Ainda mais no local, ele fica concentrado num determinado ambiente, né, num espaço físico, num piso superior. Então, ali você tem que calcular a quantidade de estantes, quantidade de livros, aliás, qual o peso. Uma média, né? Logicamente, porque claro. Você tem material. Isso eu estou falando do material impresso, né? Então, assim, você vai ter livro que tem lá 200 gramas e vai ter livro que pesa 3 quilos, que é um livro mais grosso. E aí você tem que fazer uma média calculando a quantidade de volumes que você tem nesse acervo, fazer uma média desses volumes pelo peso, pela quantidade de estantes, o peso da estante. E aí fazer esses cálculos, né? E ver se a estrutura predial sustenta isso tudo, né? Logicamente, quem vai fazer essa análise, vai fazer essa verificação, é a parte de engenharia. Mas as informações básicas, quem vai receber, quem vai passar para o engenheiro, aí no caso é o gestor da biblioteca. No caso, eu faço isso lá, né? Então, por exemplo, quando nós fomos criar lá na instituição, foi criar o arquivo do centro de documentação lá da instituição, do acervo acadêmico, a parte de implantação do acervo acadêmico, eu junto com a Manuele, que é a secretária acadêmica, nós fizemos todo esse trabalho, né? E aí entrou a questão dos conhecimentos em questão de arquivismo, né? Porque eu não quero deixar, aliás, eu tenho que deixar claro que existe uma outra profissão, Sim. que é o arquivista, mas nós temos também na disciplina do curso
parte de arquivologia que a gente aprende, né, junto com a parte de biblioteconomia, que nos possibilita aí a questão da gestão de acervos documentais, não somente de livros, mas, por exemplo, de arquivos, né? Então, todo o arquivo do acervo acadêmico de documentação dos nossos alunos, eles eles já estão, né, digitalizados. Hoje em dia ele já vem no formato digital, já é o NAT digital, ele já nasce digitalmente, mas os documentos antigos, porque a instituição ela tem mais de 30 anos, esses documentos, boa parte dele já está digitalizada, já está toda em um software que a gente utiliza, que foi implantado lá, né? E aí existe o processo contínuo de digitalização dos documentos antigos. Então, esse tipo de trabalho lá da gestão documental também, eu fiz em conjunto com a secretaria acadêmica lá da instituição e com o TI de lá também, são vários setores que trabalham em conjunto, né? E aí a gente tem essa contribuição lá também. Não fica somente resumida dentro da biblioteca. Tem essa parte de arquivismo lá da instituição também que a gente colabora também. Quantos títulos aproximadamente hoje impressos? A nossa biblioteca física hoje, ela tem aproximadamente 50 mil títulos e mais de 100 mil exemplares. Eu vou ter título lá que eu tenho 1 exemplar, 2 exemplares, e eu vou ter título que eu tenho 150 exemplares, 200 exemplares de cada. Então ela já tem aproximadamente aí uns 115 mil, quase 120 mil volumes físicos. E no volume digital, aí nós temos bibliotecas diversificadas. Então eu tenho uma biblioteca digital de e-books da plataforma Minha Biblioteca, que ela atende todas as áreas do conhecimento, que ali são mais de 15 mil títulos. Se eu levar em consideração que 15 mil títulos podem ser acessados por 6 mil pessoas ao mesmo tempo, então eu vou ter milhões de páginas ali dentro. Nossa. Você vê a quantidade, que isso é impossível colocar num ambiente físico. Né? Então, só para dar uma dimensão, né? Se a gente fosse comparar, né, em quantidade de folhas, eu teria milhões de exemplares ali dentro. Aí tem as plataformas digitais, por exemplo, da EBSCO, que é uma empresa norte-americana, que a gente tem uma base de dados chamada Academic Search Elite, que ela possibilita a gente acessar mais de 4.500 revistas científicas, tanto nacionais quanto principalmente as internacionais. São milhões de artigos científicos. Tem a Medline Full Test, que é da área de saúde, tem a Fonte Acadêmica, que são periódicos do Brasil e de Portugal, tem os e-books da própria EBSCO, que são e-books internacionais, porque além dos e-books da minha biblioteca, que são os nacionais, tem os da EBSCO, que são internacionais, e tem diversas outras. Então são milhões e milhões de documentos hoje no nosso acervo virtual. Uma doideira, né? Uma loucura. Uma disciplina que eu acho, não sei se é um trabalho que você faz, que é a parte de direito também deve ter lá. Porque você lida também a parte de direito, com direito autoral. Não que você faça Isso. A gente, inclusive, assim, no nosso curso, nós temos a parte assim, que a gente estuda, que é de introdução ao direito, principalmente focando mais e voltando para o lado do direito autoral. Por quê? Porque, geralmente, às vezes um professor ou até um próprio aluno quer publicar um livro. E aí ele quer saber a respeito da questão básica que seja do direito autoral, como que ele faz para publicar um livro hoje em dia. Né? Então, se ele, por exemplo, simplesmente publicar um livro e não registrar o direito autoral desse livro, uma pessoa pode, por exemplo, plagiar o livro dele e lá registrar, e essa pessoa que ficou com como se diz, com o direito de explorar comercialmente aquela obra. Então, essas orientações sobre os direitos autorais, sobre registro de ISBN quando é um livro, registro de SSN quando é uma revista, seja ela científica ou não, né? Ficha catalográfica para esses trabalhos de conclusão de curso, ou propriamente para os próprios livros e para as revistas. Então, esse tipo de trabalho também a gente faz tudo isso lá dentro da instituição. Maravilha. Você ainda é membro da Comissão de Avaliação Institucional? Sim, da Comissão Própria de Avaliação Institucional, né, que agora mudou o nome, fica CPA, né, Comissão Própria de Avaliação Institucional. Isso. Eu participo lá como representante dos técnicos administrativos. Né, nós temos lá um grupo de pessoas que fazem parte da Comissão Própria de Avaliação Institucional. E o que é essa comissão? É como se fosse, não, é um setor quase que independente. Então, essa comissão ela tem alguns objetivos dentro da instituição, sendo que um deles é fazer uma avaliação e uma autoavaliação institucional. Então, a gente aplica questionários nos professores, nos técnicos administrativos e para os alunos. Então, nesses questionários, por exemplo, os alunos eles vão avaliar a disciplina.
vão avaliar o professor, a estrutura da instituição, o departamento X, o departamento Y, e com esses resultados a gente apresenta isso para a direção, para que a direção possa analisar e tomar as decisões, as melhores decisões, né? A gente sempre lembra o seguinte, que o trabalho da CPA, que é essa Comissão Própria de Avaliação, ele não é punitivo. Ele tem um trabalho de buscar esses dados e apresentar para a direção, para que a direção possa analisar e verificar se há algo a ser melhorado em determinado departamento, em determinado conteúdo, né? E se tiver algo a ser melhorado, identificar se há necessidade de providenciar capacitações, talvez, né? Modificações em alguma questão institucional. Então, por isso a importância desse setor. E esse setor hoje é um dos setores mais, como se diz, reconhecidos pelo MEC, quando eles fazem avaliações nas universidades, porque isso aí ele passa praticamente um raio-x da instituição para as comissões de avaliação. Eu estou te perguntando porque assim, é importante os nossos alunos conhecerem essas coisas, os pais, porque às vezes não tem ideia do que é uma instituição, do que é uma universidade, um centro universitário, né? A gente escuta cada besteira, né? Que o ensino é ruim, ninguém está nem aí. Isso acontece muito porque, assim, de alguns anos para cá, principalmente o ensino superior, houve uma mercantilização, né? E isso não vamos entrar no mérito da questão, né? E nem apontar dedos, porque quem somos nós para fazer isso? Mas assim, a gente vê no mercado hoje em dia muita instituição de ensino superior que não está preocupada com qualidade. Por mais que o valor da mensalidade seja muito baixo, não tem preocupação nenhuma com a qualidade. Então é uma coisa que tem que ser observado também. Lá no Univag, a gente tem essa preocupação com a qualidade, né? A instituição ela se preocupa em oferecer não só a estrutura de qualidade, que a estrutura ela é fantástica, né? Toda a estrutura, os laboratórios, né? São fantásticos, mas oferecer ensino de qualidade, para que as pessoas que estejam estudando lá, elas possam ter uma base de formação profissional para que quando ela chegar no mercado de trabalho, ela consiga desempenhar bem o papel dela. Então essa questão da qualidade é muito importante. E é importante isso, quer dizer, você tem que ter um ensino médio, um ensino fundamental de qualidade, um ensino médio de qualidade. Para fazer uma faculdade de qualidade, a gente fala isso, sabe? Dá a impressão que as pessoas do nada vai sair bom profissional e não é assim que funciona. Tem que ter toda uma estrutura muito bem montada, as escolhas têm que ser bem feitas, as instituições bem escolhidas. E aí, minha pergunta, como é que você chegou aqui na escola? Olha, a escola é uma coisa interessante, né? Quando nós estávamos como colegas na eu sei, estou perguntando para o povo falar. Mas é interessante falar isso, porque teve algumas situações pontuais. Quando nós dois, inclusive até com a Alessandra, sua esposa, nós éramos colegas de sala, né, fazendo a pós-graduação lá no Univag, um dia vocês apresentando um trabalho da escola, né? E eu falei, se um dia eu tiver um filho, eu quero que ele estude numa escola desse tipo. Coisa engraçada, eu nunca na minha vida eu ia imaginar que isso realmente ia se tornar realidade. Graças a Deus se tornou realidade. Milena e Leandro né? estão aí, né? A Milena e o Leandro são alunos da escola, estão aqui desde pequenininhos, né? E quando a Milena era bebezinha lá, pequenininha, na época nós precisávamos procurar uma escola, foi meio que de última hora, porque ela ficava com minha sogra, não teve possibilidade de ficar num determinado mês. Falei, então vamos tentar adiantar a entrada dela na escola. Aí lembramos, né? Vamos procurar essa Livre Porto para a gente ver direitinho. Apaixonamos com a escola, né? E somos apaixonados até hoje com a escola. A escola é fantástica. E é interessante assim, quando a gente se conheceu, eu já tinha o Henrique e a Fernanda, eram maiores, né? O Henrique, acho que foi 2007, se eu não me engano. Não, 2005 a gente fez. 2005 e 2006. O Henrique tinha 9 anos, Fernanda 6. Nunca eu ia imaginar que um filho meu ia estudar com um filho seu. Pois nem... E ainda calhou, né? Do Leandro e o Gabriel, que veio depois. Verdade. Estudar, nascerem no mesmo ano depois muito bacana e seguem na mesma sala, né? É muito voltas legal. Que a vida dá. Pois é. Mas voltas muito boas. É verdade, é verdade. Muito legal. Você faz parte de uma não, acho que se não me engano são 3, né, equipes editoriais de revistas. Hoje eu estou como editora adjunto no Univag, das publicações do Univag de um modo geral. A professora Lúcia Helena, ela é coordenadora da pós-graduação, pró-reitora de pós-graduação, e ela é editora-chefe das publicações do Univag. Eu estou como editora adjunto, né, das revistas que o Univag publica, e algumas outras publicações, como Anais de Congresso, livros eletrônicos, eu estou como editora adjunto. A revista Coorte do Hospital Santa Rosa, eu sou assistente editorial dela. Então, o Dr. Cervantes é o editor-chefe, né, da revista,
ela é uma revista científica também especificamente da área de saúde. A Revicop, que é do ICOP, no Instituto de Cooperativismo, eu estou como assistente editorial também, então eu faço parte dessas publicações aí, pra gente vai dando uma força. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Imagina, estou aprendendo muito ainda com esse pessoal. Douglas, a gente está indo para o final, chegou a hora do Na Lata. Na Lata é assim, eu vou falar uma frase, uma palavra, aí o que vem na sua cabeça, você responde, tá? Eu já... Esse Na Lata é difícil, né? É. Eu já me apaixonei por essa escola mesmo, viu? Porque cada vez que passa eu gosto mais daqui. Toda vez que eu entro aqui dentro, eu sinto bem. Eu já percebi que eu sou apaixonado pela Livre-Porto. Que maravilha, que bacana. Eu nunca torci pro Corinthians, você vai falar. Com certeza. Olha, eu nunca digo que eu não posso melhorar mais um pouco. Eu nunca digo que eu não devo aprender mais. Maravilha. 3 versos do Almir Sater, Renato Teixeira. É preciso amor para poder pulsar. Primeiro, o que você pensa sobre isso? Eu acho que se a gente tiver amor em tudo que a gente faz, aí a gente realmente vai pulsar. Porque se a gente não tiver amor, fizer as coisas sem aquela vontade, né, sem aquele gosto, não pulsa de verdade, a gente não faz bem feito. Então a gente tem que procurar fazer sempre o nosso melhor. O Cortella fala muito isso, né? Sim. Eu preciso fazer o meu melhor, não é fazer o que é possível, não, é fazer o melhor. Então, se a gente tiver amor, vai pulsar e a gente vai conseguir fazer o nosso melhor. É preciso paz para poder sorrir. Realmente, é preciso paz para poder sorrir. Eu vejo assim, quando nós estamos vivendo em um ambiente de paz, o melhor ambiente de paz é a nossa casa, né? Então, quando a gente chega na nossa casa, tem aquele ambiente de paz, a gente está sorrindo. E no nosso dia a dia, no mundo em que vivemos, se a gente tiver paz, a gente vai ter essa possibilidade de ver o sorriso, de perceber o sorriso no outro, de ganhar o sorriso do outro e de oferecer o nosso sorriso para o outro. Então é preciso paz mesmo para poder sorrir, com certeza. E é preciso a chuva para florir. Com certeza, e nós estamos precisando muito dela. Né? É preciso a chuva para poder florir. E assim, isso me remete à importância que a gente precisa de dar para questões do meio ambiente, né? Da nossa preocupação com o nosso meio ambiente. De não só ficar refletindo, né? Mas de externar isso. Agir mesmo. Agir. E em alguns momentos vai ser necessário a gente externar as nossas indignações com as coisas que às vezes as pessoas ainda negam dos efeitos climáticos, né? Então, em alguns momentos, acho que com paz, com calma e com tranquilidade, com educação, a gente precisa em alguns momentos externar uma indignação assim comedida, não uma indignação violenta. Isso. Né? Nada que venha afrontar a opinião do outro, nada que venha gerar um conflito com o outro, mas às vezes a gente precisa de se posicionar. Ó, você já falou, a gente está falando, né, de abranger o conhecimento, né? Você falou já sobre 2 podcasts que nós fizemos aqui já. Esse é o 6º. De 5 você já citou parte de 2. Que um foi sobre comunicação pacífica, com o Maher Musli, foi o nosso primeiro. Uhum. E depois a gente fez o nosso 4º foi sobre meio ambiente, com o professor Rodrigo e o professor João Guilherme. Né? A gente falou bastante sobre a questão do Sul. O professor Rodrigo hoje é uma referência aqui, né? Todas as entrevistas que ele dá em todo lugar, e pai da escola também. Sim. Então a gente tem essa grata satisfação, né, de ter profissionais como você, como ele, como o Maher, que mora na Austrália hoje, mas é um amigo de todos nós aqui, um amigo da escola, e está sempre disponível. Fora os ex-alunos também que já vieram aqui, a Raíssa, o João Gabriel, e fizemos um também com o pessoal do teatro do ano passado, né? A gente vai tocando e vai aprendendo com tudo isso. De vocês aí, essa ideia de vocês fazerem um plotcast, Plotcast. Né? É muito bacana. Eu gostei muito, achei bem interessante mesmo. Um lugar no mundo que você conheceu ou queira conhecer? Eu acho que eu queira conhecer. Eu ainda quero conhecer Roma, na Itália. Legal. Tenho vontade de conhecer. Bacana. Aliás, vou conhecer ainda. Isso aí. TV aberta, streaming ou cinema? Cinema. Com pipoca ou sem pipoca?
Eu vou ser sincero, vai parecer engraçado, mas eu não sou muito fã de pipoca. Não, mas a criançada gosta, então manda bala. eu vou dizer que é com pipoca. Se você fosse personagem de um filme, uma série, um livro, quem que você seria, com quem que você se identifica? Com quem que eu me identifico? Olha, tem um livro do Augusto Cury, até me fugiu o nome aqui dos sonhos, até teve um teatro dele agora. Pescador de Sonhos, Pescador, né? Acho que é Pescador de Sonhos. Alessandro. Fala aí, Alessandro. Alessandro pode falar aqui, né? Não lembro também. Então, mas assim, acho que é Pescador de Sonhos. Eu esqueci o nome aqui agora. Vamos pesquisar aqui. E olha que eu li o livro 2 vezes, hein? Futuro da Humanidade, esse aí. Esse é outro. Sonhos é outro. É o Futuro da Humanidade. Então, assim, lá nesse livro Futuro da Humanidade, foi um dos primeiros que eu li do Augusto Cury. Eu achei, assim, fantástico o livro. Então, eu acho que me identifico muito com um personagem. Aquele personagem. Ali, né, que ele trata a questão, assim, de sentimento, do valor, né, dos valores que as pessoas têm, né, do respeito, da percepção do que é o futuro da humanidade. Não só aquele futuro que às vezes muitos de nós ficamos preocupados mais com o materialismo, né? Sim. Mas mais com a questão assim do nosso desenvolvimento pessoal, espiritual. Então, me identifico mais com isso. Estou procurando aqui, eu vou achar esse livro. Mas é esse futuro da humanidade mesmo que ela falou. A gente vai achar esse livro aqui ainda. É um homem inteligente em sua história. Bom, futuro da humanidade. É o Vendedor de Sonhos. Vendedor de Sonhos. Isso. Mas o futuro da humanidade é maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil para você. Mas eu acho que eu já sei a resposta. Flamengo ou Cruzeiro? Esse aí é difícil. Olha, inclusive vão jogar no final de semana. Nem pensei. Vão jogar no final de semana. Eu sou assim. Por questão de ser mineiro, eu era cruzeirense. Mas aí, quando meu pai, na época da infância, meu pai era flamenguista. E foi na época que o Flamengo ganhava tudo, na época do Zico. Então, meu ídolo no esporte é o Zico. A referência do esporte para mim é o Zico. Então, eu posso dizer que eu sou 51% Flamengo e 49% cruzeirense. Eu me lembro que há alguns anos, né, teve a final da Copa do Brasil entre os dois, né? E eu estava lá no Rio. A gente estava chegando, né? E o pessoal do Flamengo estava lá recebendo, porque... Tinha lá o urubu lá, os caras vestidos de urubu no aeroporto recebendo o pessoal do Cruzeiro, uma festa toda. Os times eram amigos, legal, bacana. Lá em Minas... E foi legal. O cruzeirense, o segundo time dele é flamenguista. É o Flamengo. Legal. Porque muitas vezes o Flamengo acabava com o Atlético no meio do caminho, campeonatos, então o Flamengo virou o segundo time do cruzeirense. É verdade, isso é uma questão. Uma frase que marcou sua vida, assim. Longe é um lugar que não existe. Maravilha. Essa aí é batata. Douglas, você está andando na rua, você chutou um negócio lá assim, de repente você foi ver uma lâmpada do gênio. Aí você esfregou, o gênio saiu. 3 pedidos. Quais que você faria? 3 pedidos? Olha, eu faria o seguinte. Saúde seria o primeiro. Só que esse primeiro pedido eu não pediria só para mim, não. Eu ia pedir para o gênio saúde para todo mundo. O segundo pedido, paz no mundo. E o terceiro pedido, mais amor entre as pessoas. Acho que a paz e o amor vão estar ligadas um com a outra. Saúde, paz e amor. Maravilha. Seriam os 3 pedidos que eu pediria. Não para mim, para todos nós, para a humanidade inteira. Sim, porque resolve não adianta para todo resolver mundo. só para mim. Não adianta. Eu preciso que esteja em harmonia o meu ambiente. Essas pessoas que estão em volta de mim, na verdade, eu preciso que esteja em harmonia o mundo, o planeta onde eu vivo. Então, os pedidos seriam para o nosso planeta. É interessante você estar falando. Eu assisti... Eu não queria ir, Alessandra, que... Vamos, eu acabei indo com ela. Assisti A Cabana. Não sei se você assistiu o filme A Cabana. Eu não cheguei a assistir o filme, eu já li o livro. Li o livro, né? Tem umas diferenças. Tem umas diferenças. Tem mesmo. Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Então, aí lá na cabana, naquele encontro, né, com a Trindade, mas tem um momento lá em que Deus fala para o Mackenzie lá, né? Assim, que o homem nasceu para ser amado. O homem nasceu para ser amado. Aí você vai para a oração de Francisco de Assis, ou de São Francisco, né? Como prefiram. Ele fala que é preciso amar mais do que ser amado. E parece que é contraditório,
né? Eu nasci para ser amado, mas eu preciso amar mais. E no fundo, é isso que se completa. Porque a gente só vai ser amado, e se a gente nasceu para isso, se as pessoas amarem. Então eu preciso mais amar do que ser amado. Porque se eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso, nós vamos ser... É natural, é um processo natural que a gente vai ser amado. Então a gente nasceu para ser amado, mas para isso a gente precisa amar. Então o amor, a paz, é tudo que você falou, realmente assim. Precisa ser para todo mundo, porque senão a coisa não funciona. Porque o amor envolve o ajudar, o ter paciência, o saber ouvir, né? Envolve um monte de coisa. Que não é paixão, é diferente de paixão. Totalmente diferente. Né? Amor é saber os problemas. Mesmo da palavra, né? É verdade. Se você pudesse participar de um jantar com 3 pessoas de qualquer época, de qualquer tempo, né? Ou de agora, ou de qualquer... Já morreu, não importa, assim. Quais seriam essas 3 pessoas? Eu queria... A primeira pessoa que pudesse jantar e conversar bastante era o Chico Xavier. Esse é uma admiração muito grande que eu tenho por ele. E eu sou católico, né? Mas assim, mas eu acredito muito nele, assim. Eu gosto muito. Tem uma pessoa maravilhosa, ele foi uma né? pessoa admirada por todas as... Eu morei em Uberaba, eu não fui ver ele, cara. Pô, como? Ele era vivo na época, assim. Né? Eu tinha vontade, né? Então, assim, seria uma pessoa que eu escolheria para jantar e conversar bastante. Chico Xavier seria essa primeira pessoa. O Barack Obama seria outra pessoa que eu ia pedir para poder jantar com ele. E a terceira pessoa... Pode escolher mais de uma? Nessa terceira? A terceira pessoa, eu não vou dizer a pessoa. Seria a minha família toda reunida nesse jantar comigo. Puta, eu vou pegar essa terceira pessoa como sendo a Isabela, a minha esposa, representando a minha família inteira. Maravilha. Que pergunta você faria para cada uma dessas... As 2 pessoas e depois o que você falaria com a sua família ali? Pela Isabela. Eu faria uma pergunta para os 3. Para o Obama não, porque o Obama não me conhece, né? Talvez tivesse que ser tanto para minha família, mas quanto para o Chico. O que eu poderia fazer para me melhorar enquanto pessoa nesse mundo? Na verdade, a gente já sabe o que fazer, mas talvez eu tivesse que perguntar de que forma eu consigo fazer. Essa ajuda, porque muitas vezes a gente sabe o que fazer, tenta fazer e cai. É como se fosse andar de bicicleta. Você cai, levanta, mas a gente não consegue às vezes. Mas de que forma eu poderia fazer para ser melhor para o mundo? De que forma eu poderia fazer para deixar um legado melhor para o mundo? Então essa talvez fosse uma pergunta que eu fizesse para o Chico. Maravilha. Agora você pode deixar uma mensagem para você em 2050, a cápsula do tempo. O que você colocaria lá para você abrir em 2050 e... Olha, se eu fosse abrir a cápsula lá, uma cartinha que eu deixasse para mim, né, uma mensagem, que valeu demais a pena ter vivido durante todos esses anos, com todas as pessoas com quem eu convivi, que foi maravilhoso. Então, que agora só agradecer mesmo pelo tempo todo até 2050 e que de 2050 para os próximos anos, sabendo que eu vou segundo abrir, tempo, vamos segundo tempo, que possam ter anos tão bons quanto foram esses até 2050, podendo conviver com essas mesmas pessoas que foram maravilhosas na minha vida. Maravilha. Um cantor e compositor lá da tua terra, do Clube da Esquina, já nem sei se ele era do Clube da Esquina, porque já é um pouco mais novo em relação àquela turma toda, né? Mas que tem uma influência muito grande, que é o Flávio Venturini, via 14 bis, né? Ele tem uma canção que diz mais ou menos assim: mais do que viver, só te importa voar, beija-flor. Beija-flor, mais do que viver, o que importa para ele é voar. Para você, mais do que viver, o que te importa? Mais do que estar vivo, né? Assim, tá vivo ter o sopro de vida, né? Mas assim, o que te faz viver, na verdade, né? Essa canção dele, essa frase da música dele, realmente é isso. O que importa é voar. O que é o voar? É saber viver, né? De que forma viver no mundo em que nós estamos, né? Pacificamente, amorosamente. Então, saber voar é saber compreender as pessoas, saber amar o nosso próximo, saber compreender mesmo o que está em volta de nós e de que forma eu posso contribuir para que o local onde eu esteja, a sociedade onde eu vivo possa ter paz, possa ser melhor. Então, eu acho que essa frase da música dele diz tudo. Agora vamos pegar outro, que é realmente do Clube da Esquina, Beto Guedes. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Complementa isso que nós acabamos de falar. E está ligado àquilo que eu ia perguntar para o Chico. Se eu sei
o que fazer, por que não faço? O que eu preciso de aprender para fazer? Né? Porque eu perguntaria para o Chico Xavier, o que eu preciso fazer para conseguir algo, ser melhor crescer, no mundo, né? né? Me desenvolver mais, né? Porque assim, não é o que eu preciso saber, mas saber eu já sei. O que eu preciso fazer, de que forma que eu vou fazer. Agora, dentro da tua área, um livro. Qual livro você assim, gostou que você indicaria para as pessoas lerem? Mas assim, a tua área é um sacanagem. O cara, ele tem lá 50 mil títulos só na biblioteca. Mas a tua biblioteca. Olha, tua biblioteca, tem um assim, que eu li já umas 3 vezes. É livro de cabeceira, A Arte de Viver. Professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, inclusive tem uma palestra dela no YouTube que fala desse livro de Sêneca. A Arte de Viver ela é mais voltada para o estoicismo, né? Então, achei fantástico o livro. Acho que eu já estou na 3ª vez que eu releio. É livro de cabeceira. Fica livro lá. Bacana, gostoso, mas muito bom. A Arte de Viver. Maravilha. Douglas, queria te agradecer. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. Temos assuntos, né? Para outros, e no futuro faremos outros, se Deus assim nos permitir. Mas te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela quantidade de conhecimento que você passou aqui para nós. Eu que agradeço aí o convite, agradeço a oportunidade. Mais uma vez eu parabenizo vocês aí pela iniciativa de criar esse podcast. O Plotcast, quase que eu falo podcast. Não, mas é um podcast. Mas assim, o nome é Plotcast, eu achei bacana o nome também. Mas enfim, eu agradeço mesmo pelo convite, Júnior, pela consideração que vocês sempre tiveram. A gente gosta muito de vocês, você, da sua família. Comigo, com a minha família, sim, né? Moram no nosso coração. Vocês também moram no nosso. E aí a gente espera que vocês possam ter diversos podcasts aqui com muitas outras pessoas, trazendo vários outros temas diversificados aqui que, com certeza, são muito bons, assim, às vezes, para a gente não só aprender algumas outras coisas, mas também refletir, né? Então, tenho certeza que essa iniciativa de vocês vai ser um sucesso. Maravilha, Parabéns muito obrigado. Valeu, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Agradecendo também o professor Mansur, que está lá no Creuzebeck, lá, né, toda a parte de técnica, e a Alessandra também, que está nos ajudando aqui, nos auxiliando também, né, na direção aqui de conteúdo. É uma maravilha. A gente vai fazendo tudo, viu, Douglas? Então, ficamos assim, sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex. Boom, bye, bye.